que você quiser, pode gravar. Pessoal, então vamos lá. Força, respira, ecofetal. Vai cair. Todo ano cai uma questão. Eu espero que não caia porque é difícil, mas assim, todo ano cai uma questão. E aí, ecofetal, o céu é o limite. Aqui não vou. A ideia, eu vou tentar trazer para vocês o que pode cair, porque assim, se for para complicar, existe potencial de complicar muito, a gente pode falar também um fim de semana inteiro só de ecofetal. Então, eu vou tentar trazer aqui pontos chaves. E aqui eu vou também considerar que vocês já deram uma lida em algum momento em ecofetal, na diretriz, etc. Eu vou tentar trazer o que pode cair. Então, vale a pena relembrar a circulação fetal, quais são as cardiopatias vistas nos respectivos andares, dos quais a gente avalia o ecofetal, um pouquinho de arritmia, que também a arritmia dá para complicar muito, mas assim, eu vou tentar trazer o que pode cair de arritmia, as etapas de avaliação e restrição ductal, que também é bastante comum a gente ver na nossa prática clínica. Então, além de ser um tema que todo ano cai, em 2023 saiu aí um guideline da ACE, tá bom? De ecofetal. Vale dar uma olhada pelo menos nos quadrinhos aí. O que é fácil e que é muito comum de cair? Quais são as indicações de ecofetal? Então, na gestante com diabetes prévia, fenilcetonúria, doenças autoimunes, infecção materna, principalmente rubéola, familiar com cardiopatia congênita de primeiro grau, pacientes com hidropsia fetal. Quando o ultrassom traz uma anomalia extracardíaca, também está indicado o ecofetal. Gemelar monozigótico, anormalidades cromossômicas, translucência nucal maior do que 3,5 milímetros. Todas essas são indicações absolutas de ecofetal, tá? Então, uma questãozinha aí de 2018 sobre isso, né? Em relação ao ecofetal, assinale a alternativa correta. Então, letra A, o diagnóstico de BAVT não é possível? Essa não está correta. Letra B, na mãe com diabetes mellitus, a alteração cardíaca fetal mais comum é a hipertrofia miocárdica, o mais comum é a hipertrofia miocárdica, podendo, né, como se eu te perguntar qual que é a anomalia, a cardiopatia congênita cianogênica mais comum, seria a TGA, então foi lá fazer um ecofetal com mãe com diabetes mellitus, excluir transposição das grandes artérias. Letra C, a idade gestacional mais adequada para a realização do exame é entre 10 e 12 semanas. Não, está incorreta. É entre 24 e 28 semanas. Pode, né, nesse guideline, ele traz algumas indicações, né, para ecofetal um pouquinho mais precoce. Vale a pena dar uma olhadinha, mas é principalmente suspeita de cardiopatia congênita. Lúpus sistêmico materno não constitui indicação para o exame. Está incorreta, né, como a gente viu no slide anterior. Não é possível diferenciar extrasístoles supraventriculares das ventriculares, está incorreta, né? Então, a gente vai falar ainda de arritmia, mas só para vocês saberem, as supraventriculares a gente consegue ver que tem contração atrial e ventricular. E as ventriculares têm um monte de contração ventricular e a atrial não acompanha. Então, o que esse guideline traz de importância, né? Que é importante avaliar pelo menos 2 planos ortogonais, né? Para apical 4 câmaras. Notem aí, né? Essa imagem, um apical 4 câmaras quase que igualzinho, né? O que a gente faz no transtorácico, né? Esse offsetting da válvula atrioventricular. A concordância atrioventricular, a gente pode ver as dimensões das câmaras, né? No feto, as câmaras direitas e esquerdas são bem parecidas, né? Bem parecido, essa relação é bem parecida com os primeiros dias do período neonatal. Notem aqui a banda moderadora, né? O VD com características de VD. Então, assim, caiu na prova ecofetal, né? Mostrou um apical 4 câmaras, respira, tenha calma, tenta lembrar da aula da Kátia de análise sequencial segmentar, se está concordante ou não. O que podem pedir, de repente, olha, está mostrando aqui um apical 4 câmaras. Eu consigo ver as câmaras de tamanho normal, válvulas atrioventriculares normais, concordância atrioventricular. Bom, já dá para excluir um monte de cardiopatias congênitas, né?
O que não dá para excluir no apical 4 câmaras normal, né? Tudo de coisas de via de saída. Então, tetralogia de Fallot, truncos, as coisas, né, as alterações de via de saída, não necessariamente dá para excluir no apical 4 câmaras normais, tá? Normal. Então, isso aqui vale a pena vocês voltarem e darem uma olhada de novo nas cardiopatias que dão ou não para ser excluídas. Quando a gente, no eco fetal, né, a gente faz como se fosse andares, né? Então, indo de baixo para cima, se subir um pouquinho, a gente consegue ver a via de saída, como se fosse uma tomografia. Então, quando a gente olha a via de saída, né, é importante observar os aspectos das artérias. Então, as artérias precisam sair em cruzamento quase que de 90 graus, ou seria o normal. Então, do VE sai a aorta, e no mesmo plano da aorta alongada, a gente não pode ver a artéria pulmonar, não devem ser vistas artérias em paralelo. Então, no passado, caiu uma imagem de eco fetal com a artéria saindo em paralelo, e era um caso de transposição das grandes artérias, lembra? Artérias em paralelo, malposição das vias de saída. Então, aqui, o VE concordando com a aorta, e do VD sai uma artéria que bifurca, que é a artéria pulmonar. Então, aqui, prova de 2021. Achei que era ano passado, que foi 22, mas não, caiu em 21. Assinale a correta. Primeiro, vamos olhar essas imagens. Aqui, a gente tem uma imagem de eco fetal da barriga do nenê. Então, coluna, externo, aorta, cavo inferior, estômago. Aqui ele já coloca que é o lado direito, lado esquerdo. Então, o estômago e a aorta estão para o lado esquerdo, a cava está para o lado direito, está tudo certo, igual a imagem que a Kátia mostrou na aula de ontem, de análise sequencial. Aqui a gente consegue falar que o situs abdominal é sólidos. Em 95% das vezes há uma concordância do situs abdominal e cardíaco, então provavelmente o examinador quer te falar que o situs cardíaco é sólido. No apical 4 câmaras, né? Então, olhou essa imagem, não tenham medo. Olha e respira e calma, tá? O apical 4 câmaras, ele já está mostrando que há uma concordância atrioventricular e que as câmaras cardíacas têm dimensões normais, né? Até aqui, o eco é normal. E nas vias de saída, ele coloca, né, que do ventrículo esquerdo sai uma artéria que bifurca e do VD sai uma artéria em paralelo, né? Sai uma artéria que continua, a princípio, sem bifurcar. Aqui, você tem que pensar, pô, o que o examinador quis me mostrar, né? Que há uma malposição das artérias. Então, vamos lá. Letra A, as conexões AV e VA são concordantes? Desculpa, cliquei. Então, ele quer a correta. As conexões AV e VA são concordantes? Não, a gente viu que tem uma discordância ventricular arterial. B, o plano apical 4 câmaras define o diagnóstico dessa patologia? Não. Então, a TGA é uma patologia que pode passar batido se você só avaliar o apical 4 câmaras. Letra C, o situs abdominal é ambíguo? Não, a gente viu que é sólidos, tá bom? E trata-se de uma cardiopatia cianogênica mais prevalente no sexo masculino. Isso é verdade. TGA é mais prevalente no sexo masculino. Qual cardiopatia baixa está comumente associada à posição de 4 câmaras normal no eco fetal? Então, variações disso pode pedir, sabe? Olhando só 4 câmaras, o que pode vir de normal, ou ao contrário, o que pode vir de anormal no ecocardiograma, no 4 câmaras, enfim. Então, aqui, que cardiopatia está normalmente associada a um 4 câmaras normal? Lembra, as vias de saída. Então, a tetralogia de Fallot é uma alteração, é um desvio do septo infundibular. O septo infundibular, embora tenha uma CIV, é uma CIV de mau alinhamento de vias de saída. Então, o Fallot pode vir acompanhado, e aliás, normalmente vem acompanhado com um apical 4 câmaras normal. Todas as outras, né? Então, atresia da válvula tricúspide. Vejam, esse aqui é um apical 4 câmaras, não é um fetal, mas é como se fosse que o 4 câmaras é alterado.
Defeito do septo atrioventricular também. Tem um apical 4 câmaras alterado. Drenagem anômala total de vias pulmonares, o que a gente espera? Que tenha muita dilatação das câmaras direitas, como a Kátia mostrou na aula de ontem. Então, também vem alterado. E a anomalia de Ebstein, como a gente viu hoje, também a primeira coisa que altera é o offsetting da válvula tricúspide. Então, tem 4 câmaras alteradas. Então, o que esse guideline traz também? Observar as relações dos vasos, né, as dimensões, é importante a gente olhar, saber que nesse plano, que é o 3VT, cadê minha seta? Perdi. Sorry. Nesse plano, que é o 3VT, a gente tem a artéria pulmonar, ela se localiza mais à esquerda, logo depois a aorta, logo depois a cava superior direita. E que a artéria pulmonar na vida fetal tem uma dimensão um pouco maior do que a aorta, que é um pouco maior do que a veia cava. Subindo um pouquinho mais, a gente tem arco ductal e arco aórtico. Tá? E aqui, observem aqui a relação deles com a traqueia. A aorta, ela passa à esquerda da traqueia. Então, vamos lá com calma. Essa questão, assim, se cair desse jeito, é uma questão difícil, mas se você respirar e pensar, é super fácil de... É super fácil. Você precisa respirar e pensar para se tornar fácil. Então, vamos lá. No corte 3VT do eco fetal, sabemos que normalmente a relação dos 3 vasos, a artéria pulmonar, a aorta e cava superior, devem seguir um alinhamento e proporção de dimensão. O vídeo abaixo, que era um vídeo, mas eu trouxe só a foto porque eu acho que fica mais fácil da gente ver, é de um feto que se encontra em posição cefálica, com o dorso à direita materna, no corte do plano 3VT. Qual dos seguintes diagnósticos é mais provável? Bom, de importância, o que a gente precisa olhar? Aqui é a coluna anterior, e aqui é esquerdo e aqui é direito. Ele pode trazer, de repente, essa foto colocando mesmo, coluna, externo, lado esquerdo do bebê, lado direito. A gente tem aqui 2 artérias que se encontram. Essa aqui é o arco ductal, é o ducto arterial, e aqui a aorta. E pela caixa de Collor, né, a gente vê que o fluxo está indo do tronco pulmonar para a aorta e o normal, né, do feto deveria ter o fluxo também anterógrado através da aorta. Então, teria que ser vermelho nas 2 artérias teria que ser vermelho. E nessa foto não, a gente tem um fluxo normal no ducto arterial e a aorta ascendente, ela não tem fluxo anterógrado, ela tá com fluxo vindo do tronco pulmonar para a aorta ascendente. Então, de diagnóstico, seria algo que fizesse com que o sangue não chegasse na aorta ascendente. E aí, né, qual que é o diagnóstico mais provável aqui? Letra A, atresia pulmonar com septo íntegro. Letra B, é um padrão de fluxo normal na aorta e artéria pulmonar? Olha, viu um fetal com 3VT, precisa ter fluxo na mesma direção da aorta e do canal arterial. Se tiver diferente, é porque tá errado, tá bom? Letra C, estenose pulmonar crítica. Letra D, estenose aórtica crítica. Letra E, tetralogia de Fallot. Aqui a resposta certa é estenose aórtica crítica. Deixa eu só ver se... Pronto. Estenose aórtica crítica. Mas vamos supor que chegou na prova e você não sabe, não entendeu nada do que está acontecendo. Pois bem, eu quero que vocês olhem esses vasos, vejam que tem cores diferentes. Então, alguém está com perfusão incorreta e na hora precisa ler as alternativas. Ora, todas as alternativas estão se referindo a alguma coisa, algum problema na pulmonar. E só uma que está se referindo a um problema na aorta. Então, assim, se é que é para você ir lá e chutar, tem que tentar usar o raciocínio, sabe? Então, todas estão falando de um lado e só uma está falando de outro. Então, provavelmente é essa a alternativa correta, tá? Tetralogia de Fallot também é obstrução pulmonar. Vamos lá. De padrões de Doppler, eu trouxe aqui, mas eu não vou ficar falando de todos, não.
vou falar só o que seria importante de saber de padrão de Doppler em eco fetal. Então, esse é o padrão de ducto venoso. O ducto venoso, o normal, é ser assim, com um fluxo cisto-diastólico positivo, assim, que não chega à linha de base. Esse é o coração normal. E o fluxo de artéria umbilical, que o normal é assim também, com um fluxo pulsátil, e que a diástole no final não chegue até a linha de base, tá? Isso seria o que é normal. Eu queria que vocês gravassem. Então, o que é normal do ducto venoso e o que é normal da artéria umbilical. Aqui também está até pegando um pouquinho de veia umbilical, mas esse seria o padrão normal. Eu não acho que eles vão colocar assim um Doppler, para você reconhecer que é anormal, mas que talvez no enunciado possa trazer algo que é um paciente com, de repente, insuficiência cardíaca, e aí trazer um padrão anormal, e o Doppler pode te ajudar a acertar a correta, sabe? Esse aqui seria o score cardiovascular que a gente usa. Não quero que vocês decorem, só saibam que no paciente com insuficiência cardíaca, ele altera o Doppler, principalmente de veia umbilical, artéria umbilical, ducto venoso também. O paciente evolui com disfunção ventricular, então seja insuficiência tricúspide ou mitral, e ocorre aumento de área cardíaca, que se refere ao pior lado desse score cardiovascular, tá? Então, o ducto venoso, lembra, o normal era esse e o alterado é esse aqui. Com o diástole, pode ter diástole zero ou diástole reversa. E no fluxo de artéria umbilical, um fluxo diastólico reverso, tá? Constrição constrição ductal precoce. Se vocês pegarem a diretriz de fetal, que foi de 2019 em português, vai ter, assim, muita coisa falando de restrição ductal, de coisas importantes, né? A constrição efetiva ductal precoce pode levar à insuficiência cardíaca, hidroxia fetal, leva mais comumente, né? HP pós-natal seria uma complicação meio simples. Então, o grande problema é quando acomete e leva à insuficiência cardíaca na vida fetal, né? Tem que estar associado. Então, na história clínica do enunciado vai vir com mãe com uso de anti-inflamatório, alimento rico em polifenol, então mãe que vem tomando muito café, sei lá, chás. Provavelmente, se o cara vem com um enunciado desse, deve estar querendo trazer uma alternativa correta como constrição ductal, tá bom? E aí o diagnóstico é feito com avaliação de velocidade sistólica e diastólica do ducto arterial e com avaliação do índice de pulsatilidade. Então, aqui é um fluxo de arco ductal normal. Nesse guideline, essa foto é do guideline de agora, de 2023. Então, só para vocês também mais ou menos memorizarem o que é o normal. E vamos por, trouxe um caso que é uma mãe, que é uma gestante que veio fazer o eco fetal com você, que está tomando anti-inflamatório porque tem, sei lá, dores nas costas, e aí vem com esse fluxo de arco ductal. Vejam, é bem diferente desse, tá? Eu não acho que vão, na diretriz, ele versa sobre velocidades, acima de tanto de velocidade, o índice de pulsatilidade, como calcula. Não acho que eles vão trazer isso, até porque a prova, os candidatos são de adulto e de congênita, né? Mas podem trazer esse Doppler, que é bem diferente desse aqui, né? Esse aqui é um caso que é um eco fetal, né? Esse aqui é o arco ductal, né? É o canal arterial. E veja, notem o aliasing, né? O mosaico nesse mapeamento de fluxo em cores. Com aceleração de fluxo sistólico e diastólico, esse paciente tinha constrição ductal precoce e ainda não tinha insuficiência cardíaca, tá? Mas de repente pode vir um casinho desse aí. Esses seriam os critérios, né, para classificar o paciente, fazer o diagnóstico do paciente com constrição ductal, mas mais uma vez eu não acho que eles vão trazer
a soma de pontos e o porquê. Eu acho que é mais de modo geral. Então, por exemplo, 2017, gestante com dor lombar, em uso de diclofenaco e Buscopan, realizou o eco fetal na 35ª semana de gestação, e aí foram observadas as... Então, esse seria o eco fetal. Tinham 4 câmaras, se eu não me engano, normal. Aqui um pouquinho de aceleração de fluxo no ducto. E aí, enfim, só de ler a alternativa, mesmo sem ver as imagens, né, de restrição, olha aqui, um ducto arterial bem restrito, com esse padrão de fluxo que é bem diferente do que é o normal, tá? Então, e aí essas imagens é correspondente a canal arterial restritivo, tá bom? De recomendações também, de repente se cai, uma mãe que tem um canal, tipo, mostra lá o caso de um eco fetal com restrição ductal, aí ao invés de falar assim, qual que é o diagnóstico, pode acontecer, ao invés de falar qual que é o diagnóstico, o que de orientação você pode dar para essa mãe? Na verdade, acho que não vai cobrar orientação, mas sei lá, é correto orientar não consumir, essa mãe tem que deixar de consumir, deixar de usar anti-inflamatório e não consumir alimentos ricos em polifenóis. E seria mais isso. Por último, da aula de eco fetal, arritmia fetal. Eu sei que é doloroso o assunto, mas pode cair, tá? Então, a arritmia fetal, sobre a arritmia fetal, a extrasístole supraventricular é a arritmia mais comum. O que é de risco para o feto? Principalmente flutter atrial, ataque supraventricular, BAVT. Então, o que é o ritmo cardíaco normal? É igual em nascido, né? Relação de contração atrial e ventricular de 1 para 1, e no feto a frequência cardíaca variando de 120 a 180, a depender da idade gestacional, tá? Eu não vou aqui ficar entrando em detalhes de como que a gente faz para avaliar a frequência atrial, a frequência ventricular, tem várias formas. Então, o que pode vir na prova? Mostrando isso aqui seria o normal esse é um fluxo atrioventricular. Então, a gente vê tanto o fluxo mitral, o influxo mitral para o ventrículo esquerdo, quanto o efluxo para a válvula aórtica, né? Na mesma linha de Doppler. Então, para cada uma batida de ventrículo esquerdo, tem uma contração de átrio. Então, é uma condução atrioventricular adequada. Ou através do modo M, né? No qual a gente vê, eu sei que o modo M é muito difícil, mas assim, modo M a gente está vendo aqui o átrio e o ventrículo. Então, para cada uma contração do átrio, tem uma contração do ventrículo. As extrasístoles, então, só extrasístole supraventricular pode ser conduzida ou bloqueada, então a gente vai ver átrio normal, 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 uma extrasístole, pode vir com uma pausa, essa extrasístole foi conduzida, né, nesse caso, então, extrasístole por si só, em geral, não tem grandes repercussões, não tem nada de repercussão, tá bom? Essa sístole supraventricular, e também o feto pode ter extrasístole ventricular, tá? Então, como esse caso aqui, a gente tem contração atrial, ventricular, até que chega aqui, em algum momento, tem uma extrasístole ventricular, e não tem nada no átrio. Então, isso aqui, essa imagem está mostrando uma extrasístole ventricular. Caiu na prova, sei lá, uma imagem de modo M, provavelmente eles vão colocar ali a letrinha ou setinhas, mas assim, tenta encontrar onde que tá as curvinhas de átrio e onde tá as curvinhas de ventrículo. E aí ver se está concordando, átrio com ventrículo. Vocês já vão ver no caso de Flutter que não há uma condução de 1 para 1. Então, o que é de importância, né, de repercussão clínica? As taquicardias supraventriculares versus o flutter atrial. Então, na taque supra, deixa eu ver se está bom de ver, não está muito, né? Só ver se tem vídeo aqui. Esse aqui é um exemplo de taque supraventricular. Sorry. Taque supraventricular, na qual a gente tem condução
de 1 para 1, do átrio para o ventrículo, vai ter uma foto aqui melhor aqui para a gente ver. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui seria um ataque supra. Átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, 1 para 1. Já aqui, a gente é diferente, né? A gente tem o átrio todo serrilhadinho, né? Bem característico de Flutter, aquele, não sei como é que chama. Enfim, o serrilhado. E não há uma condução de 1 para 1 para o ventrículo. O ventrículo tem outra frequência, né? Então, em geral no Flutter tem duas contrações atriais para cada contração ventricular. E aí com frequência aí de 300, né? Atrial. Essa questão caiu em 2019. Foi difícil. Gestante de 24 semanas, encaminhada pelo obstetra devido a ritmo cardíaco acelerado, observado em consulta de rotina pré-natal, realizado eco fetal, observado alterações demonstradas nas figuras A e B. Assinale a alternativa da arritmia, mais comumente relacionada à patologia demonstrada em A. Então, aqui, esse era o eco fetal, em 4 câmaras, isso aqui era, a examinadora queria mostrar que era rabdomiomas cardíacos, e aqui, esse modo M, tem aqui as contrações de átrio e contrações de ventrículo. Para cada uma de átrio, a gente tem uma de ventrículo. Átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Então, existe uma condução 1 para 1 átrio-ventricular dessa arritmia, uma taquicardia, né? E aí, a alternativa correta é que era uma taquicardia supraventricular. E daí, como a gente sabe que deu para ver no modo M que é 1 para 1, então não se trata de um flutter arterial, não se trata de uma taquicardia ventricular, porque a gente não vê. A TV eu deveria ver ventrículo, ventrículo, ventrículo e não ver a mesma frequência no átrio, né? Ver um átrio mais bradicárdio. Bigeminismo atrial não conduzido, não, e na verdade é uma taquiarritmia, né, que está acontecendo. E ataque juncional ectópica, na verdade, só não era porque no rabdomioma, ataque supra é o mais comum. Isso eu achei que tornou a questão muito mais difícil, tá? De ecofetal era isso. E aí, respira. Todo mundo pronto? Pode interromper, Rafa? Eu nem sei se você está aí. Vou tentar interromper aqui.